Cara, você já não cansou de falar da parte da Segunda Guerra Mundial de COD, mano? Mano, eu confesso que fica um pouco repetitivo às vezes, mas eu acho que é importante produzir um conteúdo de qualidade pro pessoal de casa, né? Silêncio, soldados! Ou vocês começam esse conteúdo desse vídeo em 2 minutos, ou cabeças vão rolar. Quem é você, doidão? Tá maluco? Você, seu canalha, humilhou meu pai diversas vezes aqui nesse canal e agora tá aí. Eu vim aqui para assumir o controle dessa bodega. Mas tá, quem é o seu pai? Não sei se você já viu um senhor que ama futebol e jogos de guerra. Pois é, aquele era meu pai. E vocês são todos alter egos de mim, então por que você não vai tomar no seu cu? Eu te falei, meu filho, não adianta, a guerra nunca é a solução. Mas pai! Bom, então o negócio é o seguinte, é melhor soltar essa vinheta logo aí, pra gente finalmente terminar e concluir essa parte da Segunda Guerra Mundial aqui, tá? Não, eu concordo contigo, então solta a vinheta aí, editor. Ah não, pera, editor sou eu, calma aí. Fala, meus consagrados mais amados do Brasil, vocês tão bonzinho? Eu tô bonzinho também. Hoje vamos finalizar a sessão da Segunda Guerra Mundial da franquia de Call of Duty e vamos falar sobre os Call of Duty Finest Hour e Call of Duty Big Red One também. Então, eu aqui, o famoso Mais um Lucas, antes de a gente iniciar os vídeos, né, sobre a série do Modern Warfare no vídeo que vem, nós vamos falar desses dois Call of Duty. E pra começar, a gente vai falar do Call of Duty Finest Hour lançado lá no ano de 2004 pela Activision, como sempre, e desenvolvido pela Spike Unlimited. Nossa, Spike não, né? Spark Unlimited. Esse joguinho incrível foi o primeiro jogo da franquia a ser desenvolvido exclusivamente lá para os nossos consoles, tendo sido lançado no Xbox 360, no PS2 e no GameCube. A gameplay do jogo em si é muito parecida lá com a do primeiro Call of Duty, tanto que a organização das missões é baseada no jogo original, porque ele é meio como se fosse um jogo side do jogo original do primeiro jogo da franquia. Então assim, ela ocorre, só que a diferença é que ela ocorre na ordem cronológica desses acontecimentos. Então assim, de modo geral, é tudo muito próximo do primeiro jogo da série. Movimentação de agachar, deitar, pular, a famosa mirinha de ferro, o padrão, as granadas e o que podemos dirigir tanques, como sempre, né? Lavar roupa é sempre bom, né? Eu desisto na moral, cara. Além de interromper, é pra fazer piada ruim, cara. Além dos lendários aqui nessa série, os kits médicos. Porém, nesse caso aqui, o jogador ele pode armazenar alguns desses kits médicos lá no seu inventário para poder usá-los a qualquer momento em si mesmos ou em aliados. Os tanques também têm uma barra de sabão, uma barra de sabão para lavar as roupas. E talvez lavar essa tua boca junto. Cara, vai jogar alguma coisa, cara. Vai, sei lá, ver alguma coisa, assistir qualquer coisa, mas me deixa em paz. Você aproveita então. Você tá falando de lavar? Vai lá pôr roupa pra bater, que a gente não pôs roupa pra bater hoje ainda. Como eu ia falando, os tanques têm uma espécie de barra de vida também, sendo que uma barra amarela também indica a blindagem do veículo. Uma coisa diferente que foi incluída nesse jogo é a informação de saber se você acertou ou não o inimigo com o hitmarker vermelho. E acredite em mim, faz uma diferença absurda saber ou não. Confia em quem tem pelo menos 21 anos de experiência jogando FPS. Sim, eu tenho 21 anos só de FPS, então... minha idade. Com relação ao multiplayer, o COD da hora mais fina pode suportar multijogador online local dependendo do console. Não existe suporte multijogador online para GameCube, uma vez que ele não tira proveito da banda larga do GameCube ou do adaptador do modem, por exemplo. E já no Xbox, o Finest Hour tem suporte sim para o Xbox Live até 32 jogadores. Até 30... Caralho, a dicção, ó, já foi pro não. 32 jogadores podem jogar localmente por meio do recurso System Link do Xbox. E por fim, lá no PS2, o COD também tem suporte para o jogo online com até 16 jogadores por sessão. E já no nosso querido modo história, vamos rever algumas das batalhas históricas que ocorreram durante a Segunda Guerra e que foram retratadas nos CODs dos vídeos anteriores, como por exemplo, a Batalha do Bulge, a Grande Batalha de Stalingrado e aquela famosa batalha pela ponte do Rio Reno, por exemplo. E como é óbvio que não podia faltar falar de ponte nesse jogo, né, cara? Também, a Batalha de Remagen também existiu e foi pela ponte do Rio Reno. Passando pelas 3 campanhas, na frente oriental, no norte da África e na frente ocidental, o jogador assume mais ou menos o papel de 6 protagonistas na campanha. E meu Deus, vizinhos, vão tomar no cu, tô brincando com vocês. Durante a campanha, incluindo a primeira protagonista feminina da franquia, Tânia Palavenova, além do soldado soviético Alexander Sokolov, o comandante de tanque soviético Nikolai Balanov, o soldado britânico Edward Carlyle, o soldado americano
americano Chuck Walker e o comandante de tanque americano Sam Rivers. E cada protagonista, né, tem a sua própria história contada antes dos eventos de uma determinada missão. E começando pela campanha lá da Frente Oriental, o jogador controla o soldado Alexander Sokolov da 13ª Divisão de Fuzileiros e Guardas do Exército Vermelho, participando da Batalha de Stalingrado. Stalingrado, né, que essa piada já foi feita, eu vou fazer ela de novo, dizendo que já foi apresentada essa batalha em outros Call of Duty anteriores. O Sokolov testemunha o discurso inflamado de um comissário enquanto atravessa o rio Volga, igual lá no primeiro jogo, em meio a embarcações naufragadas, bombardeios, aqueles ataques da Luftwaffe, né? Lembra aquele ataque da Luftwaffe no primeiro vídeo, depois os soldados vão, ai, tô com medo, vou embora, Deus sabe, tá desertando. E ao desembarcar nas docas de Stalingrado, né, igual ao primeiro jogo, ao invés de uma arma, ele recebe apenas um cartucho de 5 balas de rifle devido à escassez de munição durante a batalha, durante a guerra. Puta, mas daí é mancada, né? O cara vai fazer o quê? Enfiar as balas e cuspir assim. Porra. Ele segue o sargento Oleg Puskov para tomar a refinaria acima das docas e entrar na cidade, onde ele consegue um rifle. O Sokolov e o Puskov contornam uma carga frontal suicida de soldados soviéticos frente a artilhadoras MG-42 alemãs e, né, que estavam lá dentro de um prédio soltando bala pra tudo que é lado, e eles limpam o edifício dessa presença alemã. O prédio ele fica paralelo à colina Mayahev Kurgan em posse dos alemães. E após limpar o prédio, o Sokolov e o Puskov resolvem repelir um contra-ataque alemão da colina utilizando uma metralhadora MG-42 na janela do edifício. Ou seja, eles fizeram do veneno o remédio. E durante a defesa do edifício, o sargento Puskov acaba sendo morto por um atirador inimigo, sacrificando-se para salvar Sokolov. Então, nesse momento, uma atiradora soviética chamada Tanya Pavelovna, nossa, Pavelovna, eu falei errado a primeira vez, se revela e elimina o atirador alemão. A Tanya acaba enviando o Sokolov em uma missão para tornar Mayahev Kurgan, que é aquela colina que a gente tinha citado anteriormente, e abaixar a bandeira nazista do bunker de observação do topo da colina, onde os alemães lá estão coordenando vários ataques, né, por todas as cidades em volta daquela região. E alemão coordenando contra-ataques me traz traumas desde 2014. E depois que a missão é concluída, o Sokolov se torna observador de Pavelovna enquanto os dois trabalham para assediar e eliminar os alemães. Quem não tem bala, meu amigo? Vai no charme. Após eliminar um grupo de soldados alemães atraídos e desativar um tanque Panzer IV, a Tanya e Sokolov são informados pelo soldado Kirilenko ou Kirilenko sobre uma fábrica de tratores segurando um único tanque T-34 supervisionado pelo tenente Nikolai Badanov. E querendo ou não, a sua tripulação precisa de ajuda. A Tanya e o Sokolov então eles seguem o Kirilenko, só que no entanto o caminho pela rua está bloqueado por outro tanque inimigo e os dois devem contornar e navegar por um sistema de esgoto. Porra, mas eles foram de canoa no esgoto, esses caras, por um acaso? Porque sim, eles também encontraram resistência alemã no esgoto. Puta que pariu, meu. E ao chegar na fábrica, a Tanya e Sokolov ajudam o comissário a reforçar a defesa da fábrica junto a outros soldados soviéticos, enquanto eles esperam pela tripulação do Badanov. Após um tempo, a tripulação do Nikolai chega e Tanya cura um dos membros que tinha sido ferido, foi foda. A Tanya e Sokolov acompanham Nikolai e sua tripulação em um tanque enquanto procuram pelo quartel-general soviético lá nas proximidades. Seria esse Nikolai o mesmo Nikolai que veremos mais adiante, ou é apenas mais um nome comum para um soviético da época? Hoje no canal Nani. No caminho, o tanque T-34 apresenta problemas e a fumaça do motor pode denunciar a sua posição. A Tanya e Sokolov procuram um prédio em busca de atividade alemã nas redondezas, enquanto um mecânico da tripulação de Nikolai, o Fyodor, primeira vez um nome que não tem óbvio, Fyodor Belink, procura reparar o tanque. Logo, a tripulação é atacada por bombardeios inimigos e se vê cercada por mais alemães. Um tanque Panzer IV aparece e atira um projétil contra a posição de Tanya, que acaba ferindo ela. E quando os reparos no T-34 são feitos, a tripulação monta no tanque e derrota o tanque inimigo com a ajuda de mais tanques aliados. Ou seja, roupa suja se lava em casa. Porra, de novo, fui eu que fiz a piada. Eu tô perdendo a mão. O Nikolai continua seu caminho, eliminando a infantaria alemã e os tanques inimigos que estavam atacando o quartel-general. E quando ele chega no quartel-general, o Nikolai recebe ordens do general Belov, ex-esposo da Graciane Alves Barbov, para entregar um rádio a uma equipe de observadores na estação de trem para coordenar uma barragem de foguetes Katyusha lá contra os tanques Panzer IV. E antes de sair, ele acaba percebendo, o Nikolai e uma Tanya que estava ferida junto com o seu observador Sokolov sendo evacuada do combate para o quartel-general. O Nikolai e sua tripulação eles acabam montando o tanque e se dirigem para uma estação de trem. No caminho, a tripulação ajuda os soviéticos a retomarem a Praça Vermelha, destruindo as fortificações alemãs nos prédios. A tripulação
tripulação chega na estação de trem limpando o local da presença inimiga. O Nikolai, ele entrega o rádio para que os observadores que logo vão chegar chamem o suporte de foguetes, destruindo uma coluna de tanque Panzer incluídos nos trilhos. Eles não estavam incluídos, mas tudo bem. Durante o inverno fora de Stalingrado, um recém-promovido Major Nikolai Badanov se vê envolvido no ataque soviético ao aeródromo da Luftwaffe em... Caralho, agora esse nome aqui... Tatinskaya, perto do Rio Don, como parte da operação de codinome Little Saturn. Nikolai e os outros T-34 seguem para a pista de pouso auxiliados por barragens de foguetes Katyusha. A Katyusha tá famosíssima já, né? Terceira barragem de foguete pra tudo quanto é lá, vai tomar no cu. Ao destruir os suprimentos de aeronaves inimigas no campo de aviação, eles se encontram com mais soldados soviéticos em terra para poder assaltar a torre de controle de tráfego aéreo do controle general. Do quartel-general alemão. Com essa operação concluída, o 6º Exército Alemão sitiado em Stalingrado fica sem suporte aéreo, ou seja, consequentemente eles acabam ficando sem suprimentos. E depois disso, lá nas campanhas do Norte na África, a campanha britânica coloca o jogador na pele de Edward Carlisle. O Carlisle faz parte do exército privado de Popsky, oficialmente chamado de Esquadrão de Demolições número 1, que foi um grupo irregular de comandos britânicos fundado pelo Major Vladimir Peniakov em 1942. E esse pelotão tinha a tarefa de principal destruir o abastecimento de combustível do Afrika Korps de Erwin Rommel lá nos exércitos do norte da África. O Carlisle embarca em uma operação noturna em Matmata, na Tunísia, com uma equipe de comandados liderada pelo sargento Starkey. E essa equipe de comandados tem como objetivo invadir uma fortaleza alemã e destruir o seu depósito de combustível. E a título de curiosidade, esse sargento, o sargento Chave Estrela, né? É dublado pelo Brian Johnson, que foi um dos vocalistas do AC/DC. Após a destruição dos combustíveis, o Stark e o Carlisle eles evacuam no Jeep. Na guerra é difícil acabar encontrando banheiros, não é mesmo? E ao amanhecer, o Stark decide abastecer o Jeep com Carlisle vigiando, mas logo eles são descobertos pelos alemães. O Stark assume a direção, enquanto o Carlisle usa a metralhadora M2 do veículo. E eles acabam, obviamente, dirigindo por estradas infestadas de alemães. E, eventualmente, o Carlisle e o Stark acabam perdendo o controle do Jeep e param em uma fonte em ruínas que está sitiado, onde resgataram o sargento De Hart, um cartógrafo e outros prisioneiros aliados. E por fim, eles acabam neutralizando a presença alemã no forte, sobrando apenas a presença alemã no fraco. E por fim, na frente ocidental, na campanha americana, o jogador começa controlando o sargento Chuck Walker, da 1ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos. O Walker e seu esquadrão participam na Batalha de Aachin, defendendo uma coluna de tanques M4 Sherman e um blindado M12 GMC utilizado, para acabar destruir o centro da cidade. O centro não. Usado para destruir o teatro da cidade. É isso que chamam de contracultura? Após a Batalha de Aachin, a história muda de foco para o comandante tanque Sherman, sargento Sam Rivers, da 1ª Divisão Blindada Americana, um jovem afro-americano que acaba se envolvendo em combates na cidade belga de Tillet durante a Batalha do Bulge. A tripulação de Rivers, composta apenas por afro-americanos, tem a tarefa de apoiar a 87ª Divisão de Infantaria e capturar a estrada através de Tillet, que os alemães estão usando para abastecer seu cerco a Bastogne. O Rivers ele avança quebrando as linhas alemãs e destruindo tanques inimigos no processo. E depois disso, a história volta a focar-se no recém-promovido Tenente Chuck Walker, que se infiltra na cidade de Remagen para explorar a ponte Ludendorff sobre o Rio Reno e escoltar o esquadrão de tanque de Rivers até a ponte. Após vários combates, incluindo 2 tanques King Tiger, o comboio aliado finalmente alcança a ponte, mas é bloqueado por crateras. Afinal de contas, o confronto é nas estradas da Alemanha e do Brasil, caralho. O esquadrão de Walker é ordenado a atravessar a ponte e eliminar a guarnição alemã, defendendo o local. O Walker chega em uma das torres do outro lado da ponte e elimina os Stukas inimigos com uma arma antiaérea. Logo, a bandeira americana é hasteada em uma das torres e o comboio finalmente consegue atravessar, entregando a ponte de Remagen na mão dos aliados para que eles possam, prosseguir para o interior da Alemanha. Em julho de 2006, a versão para o PlayStation 2 de Finest Hour vendeu 1,2 milhão de cópias e arrecadou 45 milhões de dólares lá nos Estados Unidos. E as vendas combinadas dos jogos de console de Call of Duty atingiram 4 milhões de unidades nos Estados Unidos em julho de 2006. O Call of Duty Finest Hour, no geral, recebeu críticas de mistas a positivas. A IGN afirmou, inclusive, que apesar de retratar um bom shooter, ele ainda está preso entre o realismo e as travessuras exageradas. Os gráficos foram criticados por serem muito comuns, com alguns efeitos decepcionantes e o som excessivo
agressivo também foram criticados em algumas áreas do jogo. E é engraçado, porque o que acaba contrapondo com boa parte dos jogos da franquia, que inclusive foram bem elogiados e acabaram ganhando prêmios pelo design de som ao longo de todos esses anos de franquia. E antes de irmos para o próximo game desse vídeo, confere aí se tu tá inscrito, meu consagrado. Manda pra aquele teu amigo, pra aquela tua amiga que tu sabe que gosta de um FPSzinho, de um codezinho da massa. Curte esse vídeo aqui pro nosso querido YouTube entender que o vídeo é bom e que ele pode recomendar para mais pessoas. Estamos aí há 10 meses já fazendo videozinhos aqui para vocês. Eu não tô nem perto do meu 1 milhão de inscritos ainda. Aqueles que almejam a grandeza devem pensar grande desde o princípio de suas ações. General mais o Luskov. Então vamos para o segundo jogo desse vídeo, o nosso querido Call of Duty 2 Big Red One, que apesar da numeração, que assim como Fire Shower é uma história paralela ao primeiro COD, o Big Red One é uma história paralela com o COD 2. Lançado em 2005 pela Activision, sendo o primeiro jogo desenvolvido pela Treyarch, né, dentro da franquia, né, não o primeiro jogo desenvolvido pela Treyarch de maneira geral, em conjunto com a High Voltage Software. Se falar que o Brian também dublou alguém nesse jogo aqui, vai ser uma baita de uma coincidência. E assim como Hora Fina, ele foi lançado pro PS2, pro Xbox 360 e para GameCube. E a gameplay do jogo, ela é bem semelhante ao do COD 2 com relação a todas as suas movimentações, quantidade de armas que você pode carregar, a mira de ferro, os companheiros de inteligência artificial, a bússola no HUD, que é padrão para todos os jogos Call of Duty, que sem a bússola você não faz porra nenhuma, né? Poder dirigir um tanque, entre outras coisas, só que nesse jogo não existe a recuperação de HP igual foi no Call of Duty 2, mas sim o bom e velho sistema de kit médico. Cara, pra mim isso aí é máfia pra vender remédio, porque aí não pode recuperar HP, tem que usar o kit, tem que usar o paracetamol, né, de medicina, e daí vá pro caralho. O modo multiplayer de Big Red One ele foi desenvolvido com o apoio da Grey Matter Interactive e assemelha-se muito ao que foi estabelecido lá em Call of Duty United Offensive, que é um spin-off, a gente vai falar dele lá no último vídeo, com veículos, classes e personagens e pontos, né, de experiência para você subir de nível. E em Call of Duty 2 Big Red One, o jogador assume o papel do soldado americano Roland Roger, da primeira divisão de infantaria dos Estados Unidos, que recebe esse apelido de Big Red One porque ele tem, né, um grande vermelho na sua ombreira de soldado. O Roger, ele é controlável durante todo o jogo, exceto por um nível em que o jogador assume o papel de seu irmão lá, o Stat, como artilheiro de um B-24 Libertador em uma missão de bombardeio. O jogo inicia o jogador em um nível prólogo chamado We've Been Through Worse, que significa que a gente já se fudeu mais em outras ocasiões. Localizado em algum lugar em Malbege, na França. O próximo capítulo é um flashback que se passa durante a invasão da Argélia na Batalha de Oran, chamado Batismo de Fogo, e logo volta, né, lá para o ponto onde o prólogo acabou parando. O personagem é liderado pelo sargento Glenn Hawkins ao lado de outros soldados do esquadrão. A primeira divisão de infantaria segue para a passagem de Cacerini, aquela mesma onde lá o cara lá do World of War 2 fez umas cagadas, avançando através das linhas alemães, ajudando a limpar um campo minado, recapturando vários obuseiros americanos. E foi daqui que o Windows, né, acabou tirando inspiração para o jogo Campo Minado, confirmar essa informação pela FAPEMAC. O esquadrão continua em Cacerini, eliminando as tropas alemãs da região, caralho. O menino Roger continua avançando e o jogador assume o controle de um tanque no qual está o moço, né, disparando a arma principal desse tanque. E depois de terminar a campanha africana, o jogador participa numa missão de bombardeio a bordo de um B-24 Liberador sobre o Mediterrâneo. A campanha italiana abre com a Operação Husky. Já sei, uma campanha para adoção de cachorros e... com a Batalha de Gela, durante o qual o esquadrão resgata membros da 82ª Divisão Aerotransportada. Em Piano Lupo, a infantaria enfrenta mais uma vez a oposição da divisão Panzer Hermann Göring, que haviam sido derrotados lá nas campanhas da África. Eles acabam lutando através de Troina para descansar e se recuperar, consolidando suas forças. E o Fighting First protege rapidamente a Sicília. E o jogador acaba liderando parte dessa tripulação. Dessa tropa agora como cabo. A primeira divisão de infantaria participa então da invasão do dia D. O jogador direciona o fogo utilizando binóculos, destruindo bunkers, armazéns e casamatas. O nível termina quando o jogador assume o controle de um Flak 88 para derrotar as ondas de contra-ataques alemães. Então, além de paraquedistas, faltou um Flak 88 pro Brasil em 2014. Caralho!
caralho. A primeira infantaria segue para Monsieridorf, aproximando-se da Alemanha. E lutando lá na floresta de Herthagen, eles continuam a pressionar os soldados alemães para trás. O jogador agora lidera o esquadrão como sargento durante os 2 últimos níveis. Em Buchholz e na linha de Siegfried, o jogador lidera os soldados durante a travessia final para a Alemanha lá no inverno rigoroso de 1944. E depois que a primeira infantaria cruza a linha, o esquadrão destrói vários foguetes V2. E à medida que o resto da divisão chega, o jogo acaba terminando. O Call of Duty 2, o Big Red One, ele tende a acabar se concentrando muito mais no aspecto do personagem como companheiro de equipe, né, como aprender, né, fazer essas missões, o espírito de grupo. Ele aprende, né, os nomes dos soldados, ele observa enquanto eles vão envelhecendo de certa forma e ganhando a posição ao longo da guerra. Observa também alguns seus companheiros sendo mortos em combate. Então o jogador também ele acaba, né, vai sendo promovido, ele parece também que vai crescendo à medida que os outros soldados vão demonstrando mais respeito por ele. Isso é uma parte muito legal do jogo, dando uma diferenciada um pouco com relação ao que foi os outros Call of Duty anteriores. Isso não é muita coisa, mas é um detalhezinho interessante de se perceber. E o jogo ele recebeu críticas geralmente favoráveis, tendo no PS2 uma nota de 77 de 100, além de que, assim como o nosso querido Finest Hour, o Big Red One também recebeu um prêmio de vendas Platinum da ELSPA, indicando vendas de pelo menos 300 mil cópias dentro do Reino Unido. Bom, meus consagrados, por esse vídeo é isso. No próximo vídeo a gente vai falar do meu xodózinho, que é a série do Modern Warfare, que é, pô, foi meio que por ele, assim, antes eu já tinha jogado os primeiros Call of Duty, né, mas assim, foi por ele que eu acabei me apaixonando pela franquia. Então ele vai tender a ser um vídeo um pouco mais comprido, até porque eu tenho 3 jogos pra abordar e os reboots deles, mas é muito mais massa de assistir, de produzir também. Afinal, tudo que eu faço aqui, eu faço porque eu quero que vocês tenham um conteúdo bom, eu quero divertir vocês, eu quero me divertir fazendo conteúdo também, porque eu gosto de falar dessas coisas, falar de coisas que eu gosto e trazer informação pra vocês e divertir pra vocês e fazer isso do jeito que eu faço. Então é isso, tamo junto e até o próximo vídeo.